Troquei a esponjinha que nem nada não, viu? Já é costume, tudo que eu vou já carrega a minha. Louvado seja Deus. Eu estou deixando aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra aqui no livro de Mateus. Louvado seja Deus, capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 27, melhor dizendo, versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ali só. Louvado seja Deus. E versículo 30 diz: Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subira para o barco, acalmou o vento. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que depois de Jesus ter alimentado mais de 5.000 homens, louvado seja Deus, e mulheres, a Bíblia diz que Jesus se despede ali, ele ordena aos seus discípulos que entrem para o barco, vá para outra margem do mar, e ele se despede da multidão. Louvado seja Deus. E ali, quando ele se despede da multidão, ele sobe para o monte para orar, para ficar a sós com o Pai, porque mesmo Jesus, ele sendo 100% Deus, ele também era 100% homem, e ele precisava, aleluia, ter momentos a sós com o Pai, momentos de intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que pela quarta vigília da noite, ou seja, pela madrugada, Jesus vai até o seu discípulo. Os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade, e Jesus vai sobre as águas até o encontro deles, e eles estavam ali apavorados ao ver Jesus andando sobre as águas. E Jesus disse: Não tenho, mas sou eu. E Pedro, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Jesus disse: Vem. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele andou sobre as águas. Louvado seja Deus. O que já começa a me chamar a atenção nesta palavra, igreja, é que Jesus, ele, aleluia, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Jesus poderia ter falado: Vocês querem ir? Ou os discípulos poderiam ter questionado: Jesus, mas por que tu não vai? Nós não iremos. Mas simplesmente Jesus ordenou: Entre no barco, e os discípulos obedeceram. Ou seja, há momentos em nossas vidas que Jesus não vai nos dar uma opção, mas vai nos dar uma ordem. E a ordem